acompanharem a aula, certo? Então, mais um dia do minicurso, elaboração de documentos oficiais, capacitando para o mercado de trabalho. Eu me chamo Cássia e hoje, de acordo com o nosso plano de aula, nós iremos estar apresentando aqui para vocês o documento ATA. Na próxima semana, vocês podem verem aí no calendário, no cronograma, vocês irão ver também atestado, comunicado e carta. Então, é sempre bom ter o acompanhamento de vocês para que vocês também estejam aprendendo, certo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem colocar aí na caixinha de mensagem e depois a gente retorna e responde a dúvida de vocês, ok? Então, vamos lá. Falando um pouco sobre este documento, a ata. Eu vou ler e eu gostaria que vocês também me acompanhassem na leitura, ok? Depois eu mostro o documento, como ele é feito, como ele é redigido. Fazer uma ata requer atenção, porque nenhum detalhe pode passar despercebido. Por mais informal que seja o ambiente de trabalho, toda reunião deve ser registrada e transmitida a todos os participantes. Este é o melhor documento para registrar as decisões tomadas em reuniões, assembleias e associações pelo seu formato simples e prático. Então, a ata ela é um documento que registra todos os assuntos que são debatidos e as decisões que são tomadas dentro de uma reunião ou de assembleias, por exemplo. A ata, o que é? É um documento usado para relatar todos os acontecimentos, discussões, propostas, votações e decisões ocorridas numa sessão, reunião, assembleia, congresso, evento, entre outros eventos, certo? Então, como fazer este documento? Tem alguns pontos, apesar de ser um documento simples, mas ele requer algumas observações, e é muito importante que vocês observem bem como ele é redigido, a estrutura. A ata deve ser redigida em linguagem corrente, ou seja, em um único parágrafo. O texto da ata, ele é composto apenas por um único parágrafo, a fim de impedir a introdução de modificações e alterações indevidas. A pessoa que for redigir a pauta deve ter uma redação clara, objetiva e coesa para não ter duplas interpretações. Então, é muito importante a pessoa que for redigir uma pauta na ata, é muito importante que ela realmente esteja ali escrevendo corretamente. Quem redige a ata não pode dar opiniões nela. Então, seja bem objetivo e não faça observações pessoais. Use o mesmo tempo verbal na redação da ata, ou no presente ou no pretérito perfeito, ou seja, não dá para misturar os dois. O ideal mesmo é que seja redigido o texto da ata no pretérito perfeito, mas também pode ser escrito no presente. É melhor que os números sejam escritos por extensos em parênteses, para que não ocorram dúvidas ou falsificações. Um exemplo: sortearam-se 3, e entre parênteses está escrito 3, por extenso, 3 vagas no curso de capacitação, certo? Daqui a pouco a gente vai observar melhor dentro ali do documento, como o texto é redigido. Como fazer? Continuando. No caso de importância em dinheiro, é necessário escrever assim: R$ 13.500. Entre parênteses, está escrito por extenso o valor em moeda, o valor em dinheiro.
Não se pode também usar abreviaturas, certo? Tudo tem que ser escrito por extenso. Quando se tratar de reuniões ou assembleias previstas em estatutos e regulamentos, a ata será lavrada, ou seja, escrita no livro próprio, com as páginas do número enumeradas e autentificadas pelo responsável. Então, usamos letras maiúsculas para escrever as iniciais das seguintes palavras ou expressões: Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária, reunião da diretoria, reunião do conselho, presidente, mesa, livro de presença e edital. Ok? Até então, isso aqui são regras básicas a ser seguida para escrever o documento ata, certo? Continuando. A redação da ata obedece à seguinte sequência. Então, tudo que colocaremos ali dentro do documento, dentro da ata, vai ser composto por informações gerais, que são a data, o local, o horário de início da reunião, para que assim todos possam entender o contexto da reunião e saber qual o horário de início da reunião. E no final da ata também será registrado o horário que terminou aquela reunião. Seguindo, os membros presentes também constam, que são os participantes e os ausentes, com os seus cargos, para que fique claro quem estava ali envolvido naquela reunião, a pauta, que são os tópicos que serão abordados dentro daquela reunião, a fim de registrar o objetivo da reunião. E também acompanha os informes, caso haja algo a informar a respeito daquela reunião, a fim de registrar o que foi avisado na reunião, certo? Estão com dificuldade para ouvir? Mas a aula está sendo gravada, ok? Eu espero que vocês consigam depois rever e ouvir novamente a aula, para que não fique dúvidas, ok? Não se preocupe. Então, continuando, aqui nós vimos o início, né, da ata no documento. Consta desde as informações gerais, que consta ali a data, o local, o horário de início da reunião. Consta também ali os membros presentes naquela reunião, a pauta discutida naquela reunião, os informes, avisos, as discussões, coloquem por pauta o que foi discutido na reunião e qual a decisão que foi tomada, para que se registre todas as ideias discutidas e o que ficou acordado entre os participantes na reunião. Temos também incluso o fecho, que assim finaliza a ata, a fim de registrar ali o encerramento da reunião, constando também a data e o horário de término daquela reunião. Então, segue um exemplo de fechamento. Nada mais havendo a tratar, colocar o horário, às 16 horas, um exemplo. Foi lavrada a presente ata que foi assinada por mim. Aí o nome de quem escreveu a ata. Exemplo, Cássia, que a redigiu e lavrou. Enfim, pode ser o sobrenome completo da pessoa também ali, é o ideal, nome e sobrenome. E pelos que estiveram presentes na reunião. E assim consta o nome da cidade, consta o dia, consta o mês e o ano. E, por fim, para finalizar o documento da ata, consta as assinaturas. As assinaturas devem ser colocadas logo após a última palavra do texto, para não deixar espaço livre. Então, todos os presentes devem assinar o documento da ata, ok? Aqui,
Temos a seção da formatação do documento, quando for necessário redigir a ata no Word. A ata, ela pode ser escrita manualmente, certo? Algumas escolas, algumas secretarias, até mesmo empresas, ainda utilizam a ata a ser escrita manualmente, que é aquele caderno, aquele livro. Não sei se vocês já viram, mas como nós já estamos com acesso a outras ferramentas, então aqui é bem mais prático usarmos o Word, né, para redigir aí o nosso documento da ata. Então, para isso, nós temos essa formatação. Então, o título, eu irei usar a fonte Times New Roman, maiúscula, tamanho da fonte número 12, o alinhamento centralizado, o estilo da fonte em negrito, e aí os dados da ata na parte superior, utilizamos também a fonte Times New Roman, tamanho da fonte também 12, o alinhamento ele já é alinhado à direita, o espaçamento entre as linhas nós teremos de 1,15, então o recuo à esquerda teremos 7,5. O corpo do texto, a formatação segue, sendo a fonte Times New Roman. Tamanho da fonte, nesse caso, já vai ser o tamanho 11, o alinhamento justificado, o espaçamento entre as linhas, 1,15. E em relação à configuração da página, nós vamos utilizar a seguinte configuração. Para superior, 2 centímetros, à direita, 2 centímetros também. A parte inferior da página, 2,5 centímetros, e esquerda, 2,5 centímetros. Essa aqui é a formatação básica dentro do Word, ok? Do documento da ata. Aqui eu tenho um modelo em imagem, que está aqui nesse slide, para vocês verem, mas eu vou mostrar dentro do Word, para vocês verem. Nós disponibilizaremos, tá bom, todos esses documentos, tanto o slide, quanto os exemplos também, apresentados aqui para vocês verem, dentro da sala do Google Sala de Aula, ok? Vocês acessando, vocês irão ver novamente tudo que vocês estão vendo aqui nesta aula de hoje. Eu tenho esse exemplo, esse modelo, é uma ata de reunião número 1/2020, da sessão ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal do Amazonas. Então, como vocês podem observar, a formatação que aqui foi redigida esta ata, né? Então, eu tenho algumas configurações básicas em layout da página, eu posso configurar. Aqui eu tenho o corpo, né? O corpo principal, que é justamente o parágrafo único, onde contém todas as informações que ficaram registradas ali naquela reunião que aconteceu, que foi justamente o que eu mostrei para vocês. Vocês acompanharam no slide? E eu tenho aqui em texto já todas essas informações. Eu vou ler para vocês, e se vocês puderem ir identificando todos esses pontos, vocês vão começar a prestar atenção. Ele está escrito em um único parágrafo, certo? Porque a ata, ela é escrita em apenas um único parágrafo, ok? Então, ata da primeira reunião ordinária do Conselho Universitário, realizada no dia 6 de março de 2020, às 10 horas. Então, aqui você já pode observar
que consta na minha... Cássio, Oi, a Adna Reis perguntou como que coloca essa numeração ao lado do texto aí. certo. Já já eu vou falar. Vou já mostrar para vocês como vocês podem colocar essa numeração aqui. Então, aqui, logo vocês já observam no início, nessa partezinha que eu estou selecionando, vocês já observam aqui aquela parte que representa a abertura do documento, que aí consta o nome da instituição, o número da reunião, o local, a data, o horário de início dessa reunião. Então, é aqui que consta todas essas informações básicas, certo? Aqui, então, eu vou ler aqui para vocês. Aos 6 dias do mês de março do ano de 2020, então vocês já podem observar que o texto ele já está começando com a data escrita por extenso, certo? Então, nós não estamos usando os números, como normalmente nós usamos, mas nós estamos escrevendo a data por extenso, certo? Porque esse é o ideal, que tudo seja escrito por extenso, tanto datas quanto horas, até mesmo valores, certo? Aos 6 dias do mês de março do ano de 2020, na sala 101 do Instituto de Educação e Ciências, Bloco A, térreo, sito a Rua Carlos Andrade, 1000, bairro Novo Horizonte, município de Manaus, estado do Amazonas, deu início às 10 horas a reunião ordinária do Conselho Universitário. Ponto. Mas é um ponto seguido, ok? Não é um ponto parágrafo, porque a ata ela é apenas um único parágrafo. Então, continua aqui as demais informações a respeito da reunião, certo? Vocês estão compreendendo? Eu espero que sim. Então, logo em seguida, nós temos os membros presentes. Então, consta o nome e consta o cargo das pessoas que estavam presentes, que estavam ali participando daquela reunião. Então, aqui também foi relatado, foi registrado que essas pessoas estavam ali na reunião. Membros presentes: Alice Silva Barbosa, presidente, Miguel Santos Ribeiro, docente, Sofia Oliveira Costa, pró-reitoria de graduação, Arthur Lima Gomes, coordenador acadêmico, Helena Ferreira Lima, docente, Bernardo Costa Alves, discente, e Heitor Rodrigues Santos, técnico em educação, certo? Então, ponto seguido também. Então, aqui vocês já observam as pessoas presentes na reunião, e aqui consta o nome delas e o cargo delas também. Seguindo novamente, aqui já consta as pautas que foram abordadas nessa reunião. Pautas. Número 1, aprovação do plano de ação. Número 2, coordenação do laboratório de pesquisa. E número 3, o que houver. Então, essas foram as pautas abordadas naquela reunião, seguindo os informes, os demais avisos. Número 1, o docente Miguel Santos Ribeiro informou que em abril será realizado um evento na área de educação especial no auditório do Instituto, certo? Então, vocês observam que cada partezinha do que apresentamos para vocês no slide está sendo inclusa aqui nesse texto. Então, temos aqui também as deliberações. As deliberações também são inclusas. Pauta 1, aprovação do plano de ação. O plano de ação referentes ao período de março a julho de 2020 foi apresentado aos membros do Conselho e lido na íntegra. Ponto seguido. Após discussão e inserção do item 3, foi aprovado por
unanimidade. Aí a pauta 2 também, coordenação do laboratório de pesquisa. Foi informado que a chapa Juntos pela Pesquisa foi a única escrita para coordenar o laboratório de pesquisa 312, composto pelos professores Ana Maria Cardoso e Marcos Souza Barbosa. Ponto. Então, aqui vocês observam que foi registrado a pauta, o que eles decidiram a respeito disso, que eles estavam discutindo ali na ata, e até aí foi escrito, foi registrado. E aqui, então, nós já entramos na finalização, ou seja, no encerramento do documento. Nada mais havendo a tratar, às 12 horas foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Cristina Maria Palheta, que a redigiu e lavrou, e pelos que estiveram presentes na reunião. Manaus, 7 de março de 2020, certo? Então, aqui já consta o horário que foi encerrada a reunião, que foi o horário às 12 horas, foi lavrada pela pessoa chamada Cristina Maria Palheta, certo? E finalizando, consta aqui a cidade em que ocorreu, em que finalizou esta reunião, e a data também, certo? Então, essa é a estrutura básica do que pode ser escrito na ata, em seu documento, certo? Então, aqui, esses numerais aqui, eles estão representando o número de linhas. Então, esse meu texto, ele é apenas um único parágrafo, e esse único parágrafo aqui consta que foi redigido em 15 linhas. Para vocês colocarem essa numeração no documento, o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar esse texto, todo esse texto aqui que eu acabei de selecionar. Vocês vêm aqui em layout da página, vocês cliquem em layout da página, e então vocês vão ver aqui essa opção, números de linha. Vocês vão clicar em números de linha, e aqui tem as opções. Eu vou colocar aqui nenhum. Simplesmente sumiu aquela numeração das linhas. Então, eu seleciono novamente aqui o texto que foi redigido, clico em números de linha e eu vou clicar em contínuo. Contínuo, ele vai me dar o resultado dos números de linhas, certo? Vocês entenderam? Espero que vocês estejam entendendo. Gente, logo abaixo consta também o espaço para as assinaturas, ok? Então, após esse texto redigido, sendo esse texto aprovado, então, assim, segue para a assinatura. Então, todos os que estão aqui listados poderão assinar, certo? E então, a ata desta reunião já vai estar sendo registrada e assinada por todos que ali estiveram de acordo e estiveram participando, certo? Alguém ainda tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, podem colocar aí na caixinha de mensagem, ou se quiser ligar o áudio para perguntar alguma coisa. Normalmente, as atas, elas são escritas muito em ambientes de órgãos governamentais, instituições públicas, principalmente. Tudo que ocorre é registrado, as reuniões que são realizadas nas universidades, nas escolas e até mesmo em outras secretarias, seja secretarias municipais, estaduais. A ata, ela é um documento muito importante e muito utilizado.
Até mesmo em empresas privadas de capital aberto, por exemplo, também é importante ser realizado esse tipo de ata, uma ata de reunião. E nesse caso das empresas privadas, são empresas de capital aberto que negociam ações na Bolsa de Valores. E nesse caso, a ata deles é lavrada através da reunião do Conselho de Administração. Então, quando acontece a reunião do Conselho de Administração de uma empresa privada, então, assim, a ata ela é lavrada, certo? E eles lavram principalmente a ata em cartórios também, certo? Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu gostaria de saber, por exemplo, aconteceu algum problema em determinado local na área da construção civil. Aí a gente pode lavrar uma ata logo no início da construção para mostrar que no decorrer da construção as pessoas estavam presentes, talvez ali os integrantes da equipe, né? Pode haver também nessa hora aí a entrada da ata? Se for um momento de reunião entre você e a equipe ali responsável, como você demonstra, né? Seria pessoas responsáveis por uma obra, seria isso? Isso, mais ou menos. É. Então, se vocês realmente se reunirem, né, e nessa reunião vocês desejarem registrar uma ata do que aconteceu, os acordos que vocês ali entraram em consenso para que seja aprovado ou que para que seja registrado o que foi que de fato aconteceu, né? Ou que de fato foi decidido. Sim, vocês podem realizar, elaborar uma ata, e aí e assim vocês colhem toda a assinatura das pessoas presentes ali e que, de certa forma, entraram em acordo com o que vocês estavam ali abordando. Pode ser registrado, sim, em ata. E quando a gente fala geralmente assim sobre cartório, é interessante porque tem, né, um peso, né? Mas eu gostaria de saber até onde a ata ela pode ser considerada algo válido, que mostre de fato um peso, talvez na reunião que teve e que foi ali esclarecido dúvidas, mostradas propostas e que mostra o nome das pessoas que estavam ali. Até onde é válido? Sim. A ata ela é um documento assim, ela não vai constar as opiniões das pessoas ali naquela reunião que aconteceu. Mas a finalidade dela é registrar os assuntos que ali foram debatidos e as decisões que foram tomadas. Então, para vocês terem um registro de que aquelas pessoas que estavam presentes concordaram com tudo aquilo que vocês estavam abordando, com tudo aquilo que vocês estavam apresentando naquela reunião, então, sim, a ata ela pode ser escrita e vocês podem terem ela registrada. É tanto como que eu disse, sim, ela pode ser redigida tanto digitalmente quanto manualmente também, porque existe o livro físico, que é permitido com que vocês reescrevam manualmente, né? Tudo o que vocês decidiram, tudo o que vocês abordaram em uma reunião, certo? Mas, assim, ela não vai ali constar as opiniões, os comentários das outras pessoas. Ela é um documento que ela necessita ser objetivo e claro, certo?
objetivo e claro no assunto que foi ali debatido e nas decisões que foram tomadas. Certo? Será que vocês estão conseguindo compreender? Eu consegui compreender. Obrigado, viu? Muito boa explicação. Eu que agradeço. Espero mesmo que vocês estejam conseguindo compreender a estrutura do documento, porque é muito importante para quem trabalha com secretariado, principalmente para quem trabalha em secretarias de escolas, universidades, quem está trabalhando mesmo como secretário e atendente de escritórios, né? É muito importante saber a estrutura do documento, porque às vezes pode ser que as pessoas confundem também o que é a ata, certo? Mas ela é um documento simples e que a finalidade dela é justamente manter registrado o que foi debatido e o que foi decidido em uma reunião, certo? E assim, quando alguém quiser ter acesso à ata de reunião, então a pessoa poderá ler o que foi que aconteceu, né? Ela verá lá todos os dados de bonitinhos registrados, como o dia, o horário que começou aquela reunião, o assunto ali que foi debatido naquele momento, a decisão que foi tomada ali naquele momento também, o horário que terminou aquilo tudo, quem redigiu aquela ata, né, quem lavrou, na verdade. Nós usamos a palavrinha lavrada, que é justamente para identificar a pessoa que escreveu, que redigiu a ata naquele momento, certo? Então, esse é um dos primeiros documentos que nós apresentamos aqui para vocês. Na próxima semana, terá mais 2 documentos importantes. Com certeza, vocês estarão aí acompanhando também. E se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, tá bom, pessoal? Eu tenho um outro exemplo aqui de ata também. Tem um outro modelo da ata também aqui para vocês. Então, ele consta nesse mesmo modelinho, como eu mostrei para vocês aí no Word. Então, tem um espaço no final para que as pessoas assinem e que realmente comprovem que aquela reunião aconteceu, que essas pessoas que assinaram também entraram em acordo, em consenso no que foi abordado, no que foi debatido, no que foi decidido nesta reunião, certo? Alguma dúvida a mais, pessoal?